Vamos conversar sobre, será que aprendeu mesmo? Será que a criança captou a mensagem e, enfim, essa habilidade está permanecendo? Enfim, essa é uma discussão que vale por muitas e muitas lives. E eu acho importante sempre vir aqui conversar um pouquinho sobre isso. Vocês sabem que eu tenho a minha agenda, né? Uma agenda gratuita que vocês baixam no meu site. E uma das características da minha agenda é que aqui tem uma área que fala sobre fluência, que a pessoa pode marcar aqui, tanto como engajamento, né? Que a pessoa vai e coloca, a pessoa pode, ir por acerto, simplesmente acerto, ou por fluência. Só que o conceito de fluência, ele não é um conceito tão simples assim, né? É um conceito que não é muito falado. Se você for estudar sobre análise do comportamento, a maioria dos livros que você for pegar sobre análise do comportamento, você vai parar ali falando sobre generalização. Mas normalmente eles não entram na questão da fluência. E é muito séria essa questão, né? Porque a fluência é o que perpetua durante o tempo. E aí eu venho estudando bastante, né, sobre esse fenômeno da fluência, sobre os aspectos que estão envolvidos, que a gente tem que observar em relação, quando a gente está querendo ensinar alguma coisa para criança, certos aspectos que a gente tem que ficar atenta, né? E aí, existem algumas pesquisas sobre isso. Infelizmente, parece que teve um gap na história da análise do comportamento, que a gente não teve muito produto, não teve muita publicação sobre fluência, sobre essas métricas, né, se a pessoa aprendeu ou não. Mas uma pesquisa que eu já falei aqui, que é do Binder, ele traz alguns aspectos que são muito interessantes, que quando a gente fala que uma pessoa tem fluência em alguma coisa, ela, por exemplo, ela tem que ter a questão da persistência, que você ensinou uma coisa para a criança e ela consegue ficar nessa atividade mais tempo que a atividade foi proposta. Então a persistência é uma das características da fluência. Outra questão também é a retenção, ou seja, você ensinou uma coisa, passa ali 1, 2, 3 semanas, um tempo. Em quanto tempo essa habilidade ela permanece? Então a retenção, ela faz parte da fluência, desse fenômeno, né? A estabilidade, mesmo com distratores no ambiente, essa habilidade ela perpetua. Outra questão também é usar isso que aprendeu para solucionar problemas. Então assim, aprendeu em casa, aprendeu na terapia lá, parear cores, parear estímulos, né? Chega ali os objetos, conseguiu aprender a parear. E consegue fazer isso, por exemplo, em casa, separando as roupas, talheres, consegue aplicar esse conhecimento para outras coisas também. Seguindo nisso, ele chega no conceito da adução. O conceito da adução é pegar essa habilidade que aprendeu para habilidades, para desenvolver habilidades mais sofisticadas, mais complexas. Então, esses itens, elas são muito importantes, eles são muito importantes estar presente quando a gente vai falar sobre fluência. Tem uma pergunta aqui que é sobre técnicas para trabalhar a fluência. Essa pergunta é excelente. Por quê? A gente, quando a gente vai começar a estudar sobre fluência, olhar as pesquisas sobre fluência, a maioria das pesquisas que você tem hoje em dia sobre fluência falam sobre o Precision Teaching. E o Precision Teaching, ele é muito focado em número de respostas por tempo. Eu vou fazer umas postagens daqui a um tempo para vocês sobre isso. Então, número de respostas por tempo. Então, o que você vai estar trabalhando? Ao invés de você ficar ali olhando o número de acertos, simplesmente, que a criança fez, tantas tentativas, blá, blá, não, você vai começar a medir o número de respostas que ela tem num tempo, e o seu objetivo é aumentar esse número de respostas nesse tempo. E isso tudo implica na forma que você vai ensinar também. Por exemplo, se você vai...
as bases da fluência, por exemplo, você acaba sendo muito mais vantajoso você ensinar, por exemplo, através do PRT, por um exemplo, o PRT, um ensino, você escolher habilidades pivotais, não é o PRT, porque o PRT é um modelo e tudo, mas ensinar através de habilidades pivotais, ou seja, através de uma habilidade, essa criança vai aprender outras habilidades, então você escolher habilidades pivotais que a criança consiga desenvolver a partir disso. Então não tem uma técnica de ensinar fluência, porque o que acontece o conceito da fluência mesmo, a fluência ele é um fenômeno. Então assim, não é igual, por exemplo, a generalização, que a gente vai falar assim, não, a generalização, se ela conseguiu, você coloca ali, você descreve, se ele fez com o pai, com a mãe, em 2, 3 ambientes, você falou que generalizou. A fluência, ela vem desse fenômeno que tem todos esses itens, ele tem toda essa complexidade. Então ela tem que persistir ao longo do tempo, você tem que ter um certo um número de respostas num determinado tempo. Então tem todos esses quesitos. Se a gente for pensar na fluência como número de respostas em relação a um período de tempo, ok, a gente usa o conceito lá do Precision Teach, a gente pode usar as técnicas do Precision Teach que ela nos traz para fazer esses registros do número de respostas em relação ao tempo. Então, a questão você vai ensinar, por exemplo, tem uma pesquisa que é muito legal, que eu acho que essa pesquisa daqui, que é da Priscila Terumi Moraes, que é até do Aba Acessível, que ela fala sobre emergência de intraverbais a partir de treino de tatos com Precision Teach. Essa pesquisa é muito bacana, eu recomendo que vocês procurem, porque o que ela fez nessa pesquisa, né? O que os pesquisadores fizeram? Através de tato, eles ensinaram tato, eles foram aumentando a frequência que a criança fazia isso, várias crianças, né? Foi uma criança de 7 anos por 19 sessões e o que eles fizeram? Foi ensinando vários tatos para a criança e com isso emergiu o intraverbal. A criança começou a conseguir produzir intraverbal. Então, nesse ponto, você vê que conseguiu a questão da adução, então veio uma outra habilidade a partir dessa. Foi escolhido estímulos adequados para a criança, para ela tatear, e o objetivo é que ela fizesse isso de forma mais rápida, né? Ela precisava acelerar o número de respostas num certo período de tempo. Então, por exemplo, essa pesquisa daqui é uma ótima forma de você entender como foi feita uma estratégia para ensinar. Mas eu não tenho uma técnica, não tenho uma receitinha de bolo, e infelizmente para fluência nós ainda estamos engatinhando, gente. A gente está engatinhando em pesquisas, faltam estudos. Por quê? Quando você vai começar a estudar sobre análise de comportamento, você vê muita pesquisa que ela tem um início, meio e fim, e elas são muito curtas. Elas, por exemplo, você vai ver lá a pesquisa inteira durou 2, 3 meses, quiçá 6 meses. E quando a gente está falando de fluência, a gente está falando sobre persistências também. Então, um dos objetivos é que essa habilidade, ela ajude a construir outras habilidades e que ela persista ao longo do tempo. E isso daí falta, e a gente não tem instrumentos bons para medir isso. Entende? Assim, a gente ensina a habilidade. A fluência é um fenômeno que é uma consequência do que a gente está ensinando. Não sei se eu estou sendo clara em relação a isso. A fluência, ela é justamente que a aprendizagem, a gente verifica a fluência. Então quer dizer que a criança conseguiu aprender de fato. A pessoa conseguiu aprender de fato. Então, por exemplo, eu sou engenheira, a minha formação é engenharia. Você não vai chegar para mim e perguntar para mim quanto que é 20 dividido por 2, porque não faz sentido você querer me avaliar por aí. Você vai ter que me avaliar
por coisas mais sofisticadas, talvez uma derivada, uma integral, alguma coisa assim, porque, enfim, eu já passei por tudo isso daí. Mas você pega, por exemplo, um estudante de um psicólogo, e aí você vai perguntar para ele sobre matemática, vai fazer, você não vai exigir lá a derivada integral dele, você vai exigir outra coisa, e é justamente porque ele foi acrescentando essas camadinhas. Então ele vai ter fluência, ele vai ter o seu desenvolvimento em relação à matemática, em relação a outro nível. Então é justamente isso. Quando a gente vai pensar em fluência, e a gente vai desenvolver programas para a criança pensando nessa questão de fluência, nós temos que ver o repertório da criança. Isso é muito importante, isso daí seria importante em tudo. Mas a gente olha o repertório da criança e com o que ela tem de habilidade, a gente desenvolve outras habilidades. Então, se a criança ela já tem no repertório dela isso, aí a gente vai para outra pergunta para os pais. Em quanto tempo ela aprendeu essa habilidade? Há quanto tempo essa habilidade está inserida? Ah, não, essa habilidade ele já sabe há 1 ano, ele já sabe há muito tempo. Ah, ok, então é uma habilidade que ele já está fluente nessa habilidade. Então, através dessa habilidade, a gente ensina outras habilidades. É por isso que eu sempre fico insistindo muito aqui com vocês sobre a questão da avaliação, que a gente tem que saber avaliar, a gente tem que saber fazer as perguntas certas, e através dessas perguntas certas a gente vai desenvolvendo todo o planejamento da criança. Por isso que tem toda essa complexidade, toda essa questão. Deixa eu ver... Então, assim, uma coisa que eu recomendo para vocês é estudarem a questão do Precision Teaching. Eu acho o Precision Teaching muito, muito válido. E entender. E tem uma pesquisa aqui que é muito bacana também, que é do Huntington, acho que esse é do Huntington, que ele vai desenvolvendo um trabalho de ensino ensino motor, e ele vai dando toda essa questão de tempo também. Eu vou passar para... Depois eu acho que eu posto lá no grupo esses nomes, no grupo do Telegram, para que vocês vejam que é uma pesquisa que foi com crianças com deficiência múltipla, com problemas motores, em que ele foi trabalhar justamente o desenvolvimento dessas habilidades motoras. Outra questão que eu achei muito bacana também, gente, foi a questão da frequência, a frequência para o número de respostas que a pessoa tem que ter para a gente dizer que é fluente. Isso daí é uma grande questão, né? Por exemplo, tem uma pesquisa aqui do Fabrício e do Moses em 2003, que ele traz que se você pedir, por exemplo, 30 a 40, melhor, se a criança consegue emitir de 35 a 40 respostas por minuto de tocar em cores, você chega para a criança e fala, toca no vermelho, toca no verde, faz... A criança tem que emitir de 35 a 40 respostas por minuto. Dizer sons, né? 70 a 90 sílabas por minuto. Então, a mesma coisa, sobre ver e dizer sons. E é uma tabelinha bem interessante também, essa que traz. Depois eu vou postar lá no grupo do Telegram essa pesquisa. Basta vocês entrarem no meu site, tem o link lá do canal do Telegram. Eu vi uma pergunta aqui... meu filho tem autismo e tem dificuldade para fazer olhar para mim. O que eu faço? Autismo leve, já faz terapia. Então é bom vocês conversarem com o terapeuta. Porque o que acontece? O contato visual, quando a gente fala sobre contato visual, não é olhar nos olhos para começar. É rastreio visual. Ele fazer o rastreio e ver como é que você está reagindo, o que você está fazendo e se comportar conforme o que ele rastreou. É isso, é rastreio visual que a gente faz.
A gente não fica buscando que a criança fique olhando que o indivíduo, né, que eu sou autista, eu sou uma autista nível 1, eu não preciso ficar olhando o tempo todo nos olhos de alguém ou no rosto de alguém. Eu preciso fazer o rastreio visual e com isso tomar minhas decisões. Então o que eu te recomendo, converse com os terapeutas para entender. Se ele, porque você falou que é autista leve, então o meu entendimento ele é um autista nível 1 de suporte. Quer dizer que ele não precisa de tanto suporte para fazer as coisas. Se ele é um autista nível 1 de suporte, tem que entender por quê. É um incômodo que ele tem? É muita sobrecarga de informação? Então, essas questões que a gente tem que trazer. Mas isso que você está falando não faz com que a criança se comunique e desenvolva a linguagem. Eu não estou entendendo qual é a sua questão. Eu estou falando sobre fluência. Aqui a gente está falando sobre fluência. E o que eu te listei agora foi uma tabelinha que foi a definição de frequência por canais de aprendizagem adaptada, que é uma pesquisa de 2003, que fala sobre o número de respostas que por minuto, segundo essa pesquisa, para dizer que alcançou a fluência numa certa habilidade. Então ele chega com um canal de habilidade que é ver e seguir. Aí o exemplo, ver e seguir direções. Então, 35 a 50 respostas por minuto. Fala aqui sobre imitações motoras, ver fazer. Imitações motoras grossas, 35 a 50 respostas por minuto. A gente está falando aqui sobre fluência, é isso. A questão das cores, a mesma coisa, tá falando aqui é o número de respostas por minuto. A gente está falando sobre sobre frequência. Então, aqui, a questão das cores. 35 a 40 respostas por minuto, ouvir e tocar as cores. Você vai e fala, toque no vermelho, você vai falar vermelho, azul, já tem um combinado para mostrar vermelho, azul, roxo, e aí a criança vai mostrando as cores num painel e tudo para identificar rapidamente. É isso, é justamente isso. Aqui, esse daqui identifica cor, figura, por exemplo, ele sabe rapidamente, tem 4 anos. Então, 4 anos já dá para saber o nível de suporte, né? Então eu entendi que é o número 1. Mas para que serve a fluência? Para que serve a fluência? Você anda de bicicleta? Então a gente anda de bicicleta, tá ali andando de bicicleta. A gente perde um pouco a prática em andar de bicicleta, mas quando a gente senta na bicicleta, a gente pega o ritmo novamente e a gente consegue andar. Isso o que significa? Se você ficou anos e anos sem andar de bicicleta, você aprendeu. Você sabe andar de bicicleta, mas você perdeu a fluência. Então, rapidamente você senta na bicicleta e você já vai pegando ali e já começa a andar direito novamente. Então, é justamente isso. É para isso que serve a fluência. A fluência, ela diz o quão ágil, o quão habilidoso você é em relação a alguma coisa. Existem várias definições de fluência. Então, assim, se eu estou conversando com vocês aqui é porque eu sou fluente no idioma português. Se você está me entendendo, tudo que eu estou falando, assim, pelo menos entendendo de forma que eu estou falando português, quer dizer que você é fluente em português. Então, ter fluência e medir fluência, a gente saber se nossa criança ela está aprendendo e ela está tendo fluência, se está aparecendo esse fenômeno, né, todas essas questões da fluência, diz que ela está aprendendo, e isso é muito importante mesmo. Por que isso é muito importante? Porque o que eu mais recebo no direct é: minha criança aprendeu uma habilidade na terapia e agora ela não sabe mais. Passou ali uma criança de 4, 5 anos, aprendeu umas coisas na terapia, passou um tempo e já não sabe mais uma habilidade. Aí aprendeu outra coisa e aí vai indo. Então, por isso que é muito importante a gente estar pensando em fluência para construir
habilidades com a criança e ela não ficar nesse negócio, porque perder a habilidade quer dizer que a criança não aprendeu, ela não aprendeu a habilidade. Então a gente tem que pautar isso daí. E aí a minha agenda que está no meu site, uma das medições que tem é a questão da fluência. Então é justamente a questão da fluência e é o que eu tô trazendo aqui para que vocês fiquem atentos em relação a isso, gente, porque é muito importante. Eu ainda pretendo conversar mais com vocês sobre isso, mas a gente vai ficar por aqui nessa live, tá bom? Tchauzinho, tudo de bom para vocês.